Olá pessoal, vejam bem como a imprensa ela manipula a opinião dos leitores e ela manipula e direciona dando atenção para aquilo que ela quer dar atenção. Eu quero fazer só uma lembrança bem rápida. Veja só, em plena pandemia, tudo o que era utilizado falado em relação ao Bolsonaro era contrastado, Bolsonaro e os outros governantes, Bolsonaro e os outros países, Bolsonaro e a OMS e assim por diante. E aí vem que eu estava pensando aqui e me lembrando realmente que na questão da urna eletrônica o tempo todo era ataque a Bolsonaro. Sabe que não tinha naquela época nenhum contraste entre o sistema eleitoral brasileiro e o sistema internacional. Por quê? Porque o sistema eleitoral brasileiro ele é único. Talvez e possivelmente um único país em desenvolvimento ou relativamente desenvolvido e entre os desenvolvidos que usa um sistema eleitoral 100% eletrônico. Isso não era falado, isso não era contrastado, isso não era colocado em oposição entre o Brasil e o resto do mundo, só quando vale a pena, só quando as pautas coincidem. Sabe o que também não é contrastado? Essa questão do tratamento do STF a Daniel Silveira, o Alan dos Santos e esses outros jornalistas. É bem interessante isso, porque veja, quando se quer criticar Bolsonaro, se coloca logo o peso da comunidade internacional contra Bolsonaro. Ah, Bolsonaro está discordando do mundo todo. Sabe o que eu acho engraçado? Eu não estou vendo a imprensa fazer um levantamento apurado de situações similares em que a Suprema Corte de outros países fizeram coisa similar ao que a STF está fazendo no Brasil. Cadê os exemplos? Mostra aí, foi nos Estados Unidos isso? Foi na Europa? Foi em algum país? País desenvolvido? Qual foi o país? Sabe por que eles não fazem esse tipo de contraste? Porque sabe onde é que eles vão encontrar esse tipo de situação bem explícita e fácil de saber? Na China, em Cuba, na Rússia, que persegue também. Agora, nos países ditos democráticos, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer porque eles não vão ter esse exemplo. Então, na verdade, eu mostro mais uma vez aqui para as pessoas que a imprensa ela tem lado, ela tem opinião e ela tem um direcionamento. Quando fala, por exemplo, que o Bolsonaro é um párea internacional, se escolhe em que situação ele é um párea internacional. Porque no caso das urnas eletrônicas, o Brasil sim é um párea internacional em relação ao processo completamente eletrônico. No caso desses absurdos que o STF está fazendo, também sim, o Brasil é um párea internacional, porque só ele consegue prender um deputado em pleno exercício de seu mandato por questões de fala, pedir para prender um jornalista, que a imprensa chama de blogueiro, mas ele era jornalista, ele é jornalista formado. Então, assim, no final das contas, a questão prática é o seguinte, até o conceito de párea internacional já por si só é uma decisão da imprensa. A imprensa decide quem é párea internacional, entra com seus contatos com seus amiguinhos lá fora, que também são esquerdistas, e aí cria-se essa matéria. Mas nesses casos em particular é incrível, silêncio, não está falando nada de urna eletrônica, não falou na época, né? Eu estou trazendo à tona porque é uma coisa que me lembrou. Também não falou nada de questão de Daniel Silveira, de STF mandando prender, de STF sendo julgador, de STF sendo a vítima e o julgador ao mesmo tempo. Por que ele não fala isso? Por que ele não diz que então o STF é dos tribunais superiores do mundo todo, ele é um párea internacional? Porque não vale a pena, eles não querem fazer isso, eles têm lado, eles têm opinião, e eles querem mostrar, criticar simplesmente a administração de Bolsonaro. Pronto, não interessa o quanto eu tenho que direcionar as matérias, o quanto eu tenho que selecionar as informações que eu falo, o quanto eu tenho que usar daquele que me agrada e simplesmente descartar ou fazer de conta que não existe aquele que não me agrada. Isso é a imprensa militante brasileira, isso é como eles têm funcionado há muito tempo e isso eles continuam a fazer de maneira desavergonhada. Ele não tem vergonha nenhuma disso. E o problema é que se a gente não para observar, se a gente tem essas fontes internacionais, a gente simplesmente fica preso a ele e o povo acha que é normal, o povo acha que o que eles falam é normal. É o que de fato acontece, quando na verdade, entenda, quem escuta essa imprensa brasileira tem que assumir que já está sendo direcionado, já está sendo doutrinado por um grupo de pessoas que não está nem um pouco preocupada em noticiar a verdade. Não estão preocupados em noticiar exatamente o que acontece. Eles querem fazer política e é isso que eles fazem. É isso aí, pessoal.